Obrigada, Carol, pelo aceite no grupo, né? Também agradeço a Betânia no simpósio, aos colegas, é um prazer estar com vocês aqui. Bom, já falei, né, na outra oportunidade que eu represento esses 3 grupos, o GEP, coordenado pela Carolina Fernandes, o coletivo, que é coordenado por todos os membros do coletivo, e o GREPEM, né, que é o grupo de pesquisa que eu coordeno na Unisul, né, cujos membros estão aqui, e que é um grupo de pesquisa que procura dar voz ao outro, né, se propor a uma escuta. E aí, essa experiência que eu trago aqui, porque é uma experiência mesmo, começou no encontro, a partir de um encontro com outro grupo de pesquisa lá na URGS, né? A professora Kitty me convidou para participar do grupo de pesquisa, né, dela, do grupo, né? E aí eu perguntei, Kitty, mas eu falo sobre o quê? E a Kitty assim, Andréia, fique bem à vontade para falar das suas pesquisas. Pois essas palavras foram o gatilho que eu precisava para me colocar em trabalho diferente de escrita. Não sobre as materialidades especificamente que eu vinha analisando em relação à Comissão da Verdade, a Nacional e a de Santa Catarina, mas sobre como tudo isso vinha me implicando. E como a própria Kitty fala, né, que a D nos afeta com afeto, eu adicionei: afeta, gera angústia e reclama escrita. E é isso que eu reparto com vocês hoje, não exatamente o meu gesto de análise, mas o meu sentimento de analista, como se fosse possível me olhar de fora, com todos os riscos que isso me traz. Digo um risco porque parece que, de algum modo, isso me desnuda. Que isso desnuda a implicação do analista com seu próprio objeto. Se bem que toda análise que fazemos é um pouco disso, ou em grande parte, isso. De qualquer forma, eu precisava colocar palavras no lugar disso. Então, eu vou me expor em fala. Organizo-a, então, numa relação temporal que não se dá em linearidade ou cronologia, mas em imbricação entre passado e presente, usando as palavras de Péchet num espaço móvel de divisões, disjunções, deslocamentos. E tentarei fazer isso a partir do modo como me enxergo, constituo em relação ao outro. Neste caso, um outro ao qual venho oferecendo escuta e tentando dar voz às vítimas da ditadura ouvidas pelas comissões da verdade. Desde quando comecei a pesquisar esses trabalhos, provocada pelo pós-fácil da reedição do livro da Freda, parecia de saída que eu iria apenas investigar o testemunho das vítimas de um passado no presente. Talvez tomada pelo efeito do linear da história mesmo. Me propus então a dar a voz a essas vozes silenciadas, sufocadas, precisando sair da garganta. Era o estudo de um terceiro que me implicava, sem dúvida, em solidariedade, talvez em cidadania, mas um discurso outro, não meu. Aliás, quando criança, neste período, não havia jornal, livros em casa que tratassem de ditadura. Nenhuma conversa a respeito algum dia eu ouvi. Na escola, no máximo, Revolução de 64. Porém, à medida que eu ia tratando dessa narrativa do passado, nessa voz do outro, mais me via enroscada numa estranha familiaridade com o meu objeto. Parecia que dar voz ao testemunho da vítima era também dar voz e vez ao meu. Mariane nos diz do fracasso da linguagem em falar de um todo vivido, que a linguagem é insuficiente e apenas faz borda na tentativa de dar conta do real, da experiência. E daí eu me perguntei, e eu, que pareço aqui querer falar de um não vivido? E me pergunto, como o vivido do outro encontra o meu? Como nos imbricamos nessa história? Que narrativa ofereço? Que narradora sou eu? E o que narro de mim mesma? Em que momento nossas histórias se atravessam e me causam tanta angústia? E a partir de Orlandi, pergunto, como se narra a falta na formação social? Como o outro germina o sujeito no sujeito? Se Péchet nos diz que não podemos falar do lugar do outro, podemos falar do outro sem que isso implique algum jogo de revezamento? No espaço em que ilusoriamente eu observava o objeto de pesquisa com o necessário distanciamento, um discurso de um terceiro, de uma narrativa não minha, eu me vejo embaralhada.
Os documentários, livros, filmes, o relatório da Comissão da Verdade iam me contando de algo do ontem cada vez mais próximo do hoje. E então a pesquisa vai exigindo um a mais do que o esforço teórico-analítico. Um a mais que parecia falar da minha própria necessidade de dizer de uma tortura que eu não vivi, mas que atravessa, habita minha memória como uma imagem, conforme Péchet, opaca e muda, cuja memória perdeu o trajeto de leitura. E eu pensava, que dificuldade eu poderia ter em lidar com um corpus tão distante, tão passados 50, 40, 30 anos, além de colocar a teoria em função da praxis, como já é a nossa tarefa. Não poderia ser apenas uma viagem proporcionada pela volta que faria as comissões da verdade, trazendo do passado aquilo que ainda precisava ser dito? Penso que há um revezamento promovido com a dor do outro, algo como lemos em Georges Perec, a partir de Robin, que fala de uma memória que, sem ser a sua, lhe diz respeito como uma memória possível e provável. Sim, é um pouco disso, mas há também uma outra questão que vai passar pela mistura entre ficção e realidade. A narrativa de um passado que me assusta porque a névoa que o encobria vai se dissipando e o enxergo no tempo presente. Seja pelas cicatrizes que vi nas vítimas, um resto que reaviva a memória sempre, sempre, seja pelas práticas daquele tempo que se perpetuam no agora. E diz Edward Said: a invocação do passado constitui uma das estratégias mais comuns nas interpretações do presente. O que inspira tais apelos não é apenas a divergência quanto ao que ocorreu no passado e o que teria sido esse passado, mas também a incerteza se o passado é de fato passado, morto e enterrado, ou se persiste, mesmo que talvez sob outras formas. E penso que está aí o ponto de revezamento entre mim e o outro, numa angústia que não me parece ser da ordem de um já sabido, muito menos do já vivido, mas na ordem do que Robin trata como déjà vu. Esta sensação que dá ao passado um ar estranho de algo que retorna, pelo menos aparentemente, e que age como uma força subterrânea. Num primeiro momento, eu senti que era então esta noção que ajudava a significar, nomear o que me capturava. Mas daí preciso abrir parênteses para contar que quando eu fui digitar déjà vu, ao preparar a fala para o grupo da Kitty, eu digitei rendezvous. Né? Um meio tempo de estranheza e me dou conta do erro, o equívoco, o ato falho, o dígito falho, como trabalha Orlandi. Avisados que somos do não aleatório dessas trocas, procurei pensar sobre o que me levaria a escorregar de um significante a outro e por que eles se atropelaram no rápido de uma digitação. E cheguei à conclusão, eu de mim mesma, de que seria justamente o par déjà vu e rendezvous que melhor falariam da relação entre mim e meu objeto. Algo entre a ilusão de uma memória, entre o testemunho e o vivido, e a possibilidade de um encontro marcado com essa história. Orlandi vai dizer que a falha no digital marca um intricado processo de memória que expõe o sujeito ao seu próprio dizer, ao seu próprio olhar. Diz da sua relação com os sentidos e consigo mesmo. Sujeitos e sentidos são aí surpreendidos. Uma inclinação da língua sobre ela mesma pelo discurso. Portanto, não desperdiço o rendezvous por déjà vu e questiono. O que eu teria vivido dessa história que me capturava quase como uma vítima? O que eu estava encontrando de mim ao vasculhar o passado do outro? Parece mais do que uma identificação por solidariedade. Parece denunciar o modo como o objeto sempre nos captura a sua revelia. Se a vítima ou sobrevivente sente uma necessidade de contar sua história como quem se livra do peso do silêncio que atormenta, parece, em alguma medida, que sempre nos encontramos todos neste mesmo desejo. Dar voz ao testemunho das vítimas vinha imerso a uma ilusão do já vivido, um déjà vu. Ao mesmo tempo, era um rendezvous com tudo isso do presente. O desaparecimento de Amarildos, a execução de Marielles e Andersons, a tortura como prática da polícia, na rua, nos presídios, a perseguição política que vem sofrendo nossos colegas de profissão, o medo que se atualizou com sucesso quando um aluno tira o celular da bolsa. As artimanhas que já começamos a fazer no âmbito da linguagem, dizendo de um jeito para dizer outra coisa. Eu e a minha orientanda Juliana escrevemos um artigo sobre a homenagem que o Bolsonaro fez ao Ustra, e cuidamos para não colocar o nome no título, né? Ingenuamente achando que
estaríamos escapando, mas já era alguma coisa do trabalho do medo, né? Aí trabalhamos a impunidade, a imunidade parlamentar, um jogo com a palavra. É dessa mistura déjà vu, rendezvous, que ajuda a significar minha angústia, porque explica como eu falava de um passado não meu como uma história possível de ter acontecido comigo. Ao mesmo tempo, dava de cara com ele no presente. Eis que enxergo ali as palavras de Péchet. A gente não descobre o real, dá de encontro com ele. São vários os casos que poderia citar aqui sobre isso, né, com os quais eu me deparei, mas eu elenquei. Eu vou eleger qual foi o primeiro, o mais grave, o mais doído, que foi esta faixa que aparecia no fundo da arena onde aconteceu a audiência em Tubarão do Escola Sem Partido. Pode clicar nela, clicar. Pode clicar que tem um efeito. Tem um efeito clicando nela. Essa faixa é da audiência. Aquele dia eu senti que nós estávamos impedindo tudo de muito ruim que poderia acontecer conosco. Toda a audiência já foi a vivência de uma tortura, mas a faixa materializou o ponto de encontro entre um presente e um passado. Daí a foto de 64 que trago em relação de paráfrase da marcha Deus, Pátria, Família, a marcha Deus... Sim. Sim. Em meio a frases pesadas sobre nós, professores, que fomos chamados Marcha com Deus pela Liberdade, que foi mais de uma, né, que aconteceram em 64. Em meio a frases pesadas sobre nós, professores, no dia da audiência, né, nós somos chamados, entre aspas, de molestadores de crianças, esta faixa veio para mostrar que esse projeto tem pai e mãe, como disse a Sol um dia para mim. E aí eu pergunto, fechando a minha fala, estaríamos diante, conforme Robin, de um excesso de memória, que seria também da ordem da compulsão de repetição, interditando toda reconciliação com o passado e toda distância crítica? Poderia dizer que diante desta faixa eu me senti justamente entre um déjà vu e um rendezvous, trazendo Péchet algo como ponto de encontro entre uma memória e uma atualidade, um curto-circuito, palavras dele também, assustando-me como um passado que, julgado passado, como nos diz Said, persiste em outras formas, porque sempre esteve ali à espreita. Penso que me enrosco nessas tranças do tempo, usando palavras de Benjamin, e a cada materialidade sobre os trabalhos da Comissão da Verdade, mais me embrulho entre realidade e ficção, entre ajudar a construir e significar a história do outro, mas a minha também. No plano da língua, julgo que consigo manter-me com certa distância, sempre entre aspas, do meu objeto, mas no funcionamento dessa narratividade não dá. Sou eu testemunha, cúmplice, vítima. E segui me perguntando, por que este encontro foi tão difícil de ser assimilado, inscrevendo-se inclusive no corpo, sob a forma de uma alergia de pele instantânea no dia da audiência. Como analista do discurso sobre a ditadura, como analista do discurso e do discurso sobre a ditadura, eu não deveria estar mais avisada? Aquela audiência parece ter sido um experimento amargo do que eu vinha espreitando em minhas pesquisas e talvez a versão concreta de um sonho bastante impactante que eu tive no início dessa pesquisa. Eu estava em minha casa, dentro do meu pátio, uma pessoa cujo rosto não lembro fechava o portão bem pesado, que não era o meu, era um outro, lentamente. Era um outro portão, um portão de madeiras grossas, e essa pessoa amarrava esse portão com correntes pesadas. Eu ali indignada diante de tamanha arbitrariedade, mas nada podendo fazer e resistir àquela prisão dentro da minha própria casa. E o meu torturador me olhava indiferente, sem explicação alguma. Sonho doído, que parece falar de um passado que nos habita a todos e me coloca naquela cena como uma personagem em terceira pessoa, ao mesmo tempo que era eu em minha casa, narradora e narrada, uma prisão estranhamente familiar. Creio que isso fala, aí trazendo palavras de Leandro Ferreira, do real do corpo, que nunca cessa de se inscrever, ao mesmo tempo em que inscreve a memória corporal como um bem incontornável, que abre para um porvir incessante,
preenchida por vivências afetivas que cada um de nós possui e que vai se oferecer ao olhar do outro e ao nosso próprio olhar. Essa memória não é feita de fatos, mas de restos, de fragmentos, de construções imaginárias, vividas e não vividas. Obrigada.